Então, a estrutura do amplificador meia ponte é essa que está aparecendo para vocês. Então, eu tenho dois transistores formando um braço, ou seja, conectados em série, né? E eu vou comandar esses transistores utilizando um comando digital, né? Um comando liga ou desliga, que vai ser condicionado por um circuito chamado gate driver, né? Que vai pegar um sinal digital qualquer e dar a tensão necessária para o transistor ligar e desligar, né? Só um condicionamento de sinais mesmo. Né? E eu tenho que comandar esses dois transistores de forma complementar, porque senão eu fecho um curto nesse braço, né? E como eu alimento esse braço com uma tensão contínua, né? Pode ser vinda aí de um retificador, de uma bateria, não importa muito agora, né? Se eu ligar os dois transistores ao mesmo tempo, eu fecho um curto nesse braço e vou estragar essa fonte, né? Então eu preciso ter esse comando complementar, beleza? E aí vem a questão, tá, Thiago, eu já entendi, eu tenho dois transistores ali, vou comandar eles com sinais digitais, mas o meu sinal de áudio não é digital. O meu sinal de áudio é um sinal analógico que tem um espectro, né? Tem uma composição harmônica que vai conter informação de uma faixa de 20 Hz a 20 kHz. Como é que eu traduzo esse sinal analógico para um sinal digital para acionar esses dois transistores? Bom, aí vem a teoria por trás, a tecnologia propriamente dita, né? A gente tem que usar um método de modulação. Para quem não conhece, um pouco de teoria de comunicação, modulação nada mais é do que um processo onde eu vou pegar uma informação, no caso a informação de áudio, eu vou embuti-la num segundo sinal, no caso aqui um sinal quadrado, que vai ser o sinal digital que eu vou modificar, e eu vou alterar alguma característica desse sinal para poder transportar essa informação, né? Basicamente, em amplificadores chaveados, você vai encontrar dois tipos de modulação empregadas por aí. A mais comum e a mais largamente utilizada é a modulação por largura de pulsos, também conhecida como PWM, de Pulse Width Modulation, onde a característica do sinal digital que eu estou alterando para transportar essa informação, que no caso é o áudio, é a largura do pulso. Então eu tenho um sinal quadrado de frequência fixa, cuja largura do pulso pode variar de acordo com a amplitude do áudio que eu quero reproduzir. Então quanto maior a amplitude desse sinal de áudio, maior a largura do pulso. Quanto menor a amplitude, menor a largura do pulso, né? E eu vou usar esse sinal digital agora de largura de pulso variável para acionar os transistores. Então, esse sinal que eu estou mostrando para vocês apareceria na saída do meu inversor com uma amplitude maior. E essa amplitude agora é dependente dessa tensão contínua que eu uso para alimentar esse braço de transistores, esse inversor. Beleza? Então vamos tentar entender como que a gente pode produzir um sinal PWM. Você pode produzir isso, obviamente, com vários circuitos, mas o conceito é bem simples, na verdade. O que eu faço é o seguinte, eu vou pegar o meu sinal, que eu vou chamar de modulante, que vai ser o sinal de áudio, e vou compará-lo com uma onda portadora, que é sempre uma triangular perfeitamente simétrica. E essa triangular tem que ter uma frequência muito maior do que a máxima frequência do meu sinal modulante. O porquê disso daqui a pouco a gente vai entender. O quão maior? No mínimo 20 vezes. Então significa o quê? Que se eu tenho um sinal de áudio que vai até 20 kHz, essa triangular, essa portadora, que vai também determinar a frequência do meu sinal digital, meu sinal PWM depois, tem que ter no mínimo 400 kHz. O ideal é que seja o máximo possível, né? Mas no mínimo 400 kHz, beleza? E aí eu vou fazer essa comparação. Quando o meu sinal de áudio for maior do que minha portadora, o meu sinal digital na saída do meu comparador vai ser positivo, vai ser nível lógico alto, e quando ele for menor, vou ter um nível lógico baixo, e ao longo do tempo eu vou produzindo, como vocês podem ver aí, um sinal com largura de pulso variável, né? E aí depois eu passo isso para o meu inversor e vou ter esse sinal amplificado, de certa forma, na saída do inversor. Beleza, Thiago, tem um sinal quadrado na saída do meu inversor com amplitude maior, mas cadê meu áudio? Eu ainda estou vendo uma onda totalmente digital que não tem nada a ver com o que eu esperaria ver. E aí vem a beleza da tecnologia de eletrônica de potência. Para você entender como eu consigo reconstruir o meu sinal de áudio, você tem que entender bem uma coisa que chama Teorema de Fourier. O Teorema de Fourier fala que eu posso representar qualquer sinal, periódico ou aperiódico, como uma soma de senoides, beleza? Que a gente chama de componentes harmônicas. E se eu plotar as componentes de frequência de um sinal pela sua amplitude, eu tenho um gráfico chamado de espectro de frequência, beleza? Se eu plotar aqui para vocês o espectro de frequência típico de um PWM, né, vocês vão encontrar o seguinte: na região de baixa frequência eu vou ter todo o meu sinal modulante, no caso aqui, todo o envelope do meu sinal de áudio, né? Depois eu vou ter uma região onde praticamente não tem informação nenhuma, e eu começo a ter componentes de alta frequência, que eu vou chamar aqui de ruído de comutação, ruído de chaveamento, ruído do PWM, você pode dar o nome que você quiser, né?
que começa exatamente na frequência daquela portadora, na frequência da triangular, beleza? E aí está a parte interessante. Então perceba que naquele sinal quadrado eu tenho uma região de baixa frequência onde está a informação que eu quero e eu tenho uma região de alta frequência cheia de informação inútil, né? Mas quanto maior for a distância entre a frequência da triangular e a frequência do sinal modulante que eu quero reproduzir, maior vai ser essa região onde não tem nada, né? E aí que vem a questão, por que eu uso no mínimo 20 vezes? Para eu poder colocar um filtro passa-baixas depois do meu inversor e deixar passar o meu sinal de áudio e eliminar completamente essa região de alta frequência que não me interessa. E como é que eu vou implementar esse filtro passa-baixas? Eu basicamente vou usar um filtro LC. Por que eu não uso um amplificador operacional? Porque o meu amplificador chaveado está trabalhando agora com um nível de potência um pouco mais elevado e os amplificadores operacionais não conseguem lidar com esse nível de potência. Então tem que usar filtros passivos e o filtro passivo mais comum é o filtro de segunda ordem LC. E aí qual que é a ideia? O indutor é projetado para dar uma filtrada na corrente que vai para a minha carga. Na verdade eu projeto esse indutor para permitir uma pequena ondulação de alta frequência nele, né? E o capacitor ele é projetado para dar a frequência de corte que eu quero, né? E aí eu vou alocar essa frequência de corte num ponto do meu espectro onde eu consiga deixar passar o sinal de áudio e dar uma atenuação nas componentes de alta frequência, né? Agora, o ideal no projeto desse filtro, né, que a gente usa como regra lá no projeto de inversores em eletrônica de potência para várias outras aplicações, é colocar essa frequência de corte uma década acima da máxima frequência da sua modulante. Então, pegando como exemplo aqui os 20 kHz do áudio, essa frequência de corte idealmente deveria estar pelo menos em 200 kHz. Para quê? Para a gente poder deixar passar o sinal de áudio sem alterar nem a amplitude e nem a fase, né? Só que ao mesmo tempo eu quero atenuar aquelas componentes de alta frequência que não me interessam, né? E para fazer isso de uma forma interessante, eu também gostaria de colocar essa frequência de corte uma década abaixo da frequência do PWM, né? Então se eu pegar o mínimo que eu comentei de 400 kHz, daria uma frequência de 4 kHz, que está bem no meio da banda de áudio. Percebem que ali está meio exprimido, né? Essa razão de 20 de frequências é um mínimo, mas ela ainda não é ideal, porque ou eu vou afetar o meu sinal de áudio, ou eu não vou conseguir atenuar as minhas altas frequências, né? Qual que é o ponto que normalmente se coloca neste cenário? A gente coloca essa frequência de corte em 30 kHz ou 35 kHz, mais ou menos nessa faixa. Por quê? Porque eu vou conseguir atenuar bem o conteúdo de alta frequência, né? Mas eu vou pagar um preço de começar a deslocar um pouco a fase do meu sinal de áudio, que não é muito ideal, mas no custo-benefício é mais ou menos onde a gente consegue colocar, né? Se você puder colocar a sua frequência de PWM bem maior, você pode carregar a frequência de corte do seu filtro para frente e aí os problemas começam a sumir, mas não é tão simples, tá? Fazer isso, porque aí o MOSFET, quando você liga e desliga ele tem um pouco de perda de energia. Se você fizer isso muitas vezes por segundo, ou seja, maior a frequência de chaveamento, maior vai ser as suas perdas, e aí você vai começar a ter uma eficiência mais baixa, mais compatível com os amplificadores lineares, que não é o que a gente quer.